Três jovens de 24, 22 e 28 anos, no centro de uma denúncia que choca autoridades e levanta um alerta grave sobre segurança hospitalar. 3 mortes suspeitas de pacientes internados em leitos de UTI de um hospital do Distrito Federal. Segundo a investigação, os presos são suspeitos de administrar substâncias sem prescrição médica diretamente na corrente sanguínea desses pacientes, um procedimento que não fazia parte do tratamento indicado. De acordo com especialistas ouvidos pela polícia, o uso inadequado desse tipo de substância pode provocar consequências fatais e, em determinados casos, dificultar a identificação imediata da causa da morte. Os episódios estão sendo investigados como homicídios e fazem parte da Operação Anubis, nome que faz referência ao deus egípcio, associado aos rituais de passagem entre a vida e a morte. Mas quando a investigação aponta para dentro de um hospital, uma pergunta se impõe: onde fica a segurança quando nem o ambiente criado para salvar vidas parece ser seguro? E afinal, o que a polícia investiga como possível motivação por trás dessas mortes? Eu sou Adriana Oliveira, bem-vindos ao Narrativa. Olá, tudo bem? Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem uma notícia dessas e nos surpreende. Quem aí assistiu o filme O Enfermeiro da Noite, da Netflix? Para quem não sabe, ele conta a história real de Charles Cullen, um enfermeiro que confessou ter assassinado dezenas de pacientes ao longo da carreira dele de 16 anos em vários hospitais de Nova Jersey e Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mas quem precisa de uma obra de ficção, ainda que baseada em fatos reais, quando se tem a vida real dos noticiários? Pois é, uma investigação inesperada, cuja denúncia partiu do próprio hospital. Entre novembro e dezembro de 2025, no intervalo de 2 semanas, 3 pacientes vieram a óbito no Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. O que chamou a atenção das equipes médicas foi que os pacientes pioraram muito os seus quadros de saúde repentinamente, depois que deram entrada na unidade de terapia intensiva. E todos os 3 morreram de parada cardiorrespiratória. Em todos os casos investigados, um mesmo técnico de enfermagem aparece ligado aos atendimentos, o Marcos, tanto na administração de medicamentos aos pacientes, pouco antes deles passarem mal, quanto nas tentativas de socorro que vieram em seguida. Segundo a apuração, em diferentes momentos, ele contou com o apoio das outras 2 profissionais da equipe, o que agora é analisado pela polícia. As vítimas são João Clemente Pereira, de 65 anos, Marcos Moreira, de 33 e Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. A investigação começa a se desenhar a partir do primeiro caso, o de Miranilde Pereira, professora aposentada. Era 17 de novembro de 2025. Segundo as informações reunidas no inquérito, Miranilde passa mal após receber a medicação de rotina, indicada para o tratamento que vinha sendo feito. Ela sofre sucessivas paradas cardiorrespiratórias, chega a ser reanimada, mas não resiste após novas intervenções realizadas naquele mesmo momento. É a partir desse episódio que a polícia passa a questionar o que de fato estava sendo administrado e se os procedimentos seguiram os protocolos médicos. Ao analisar as imagens de câmeras de segurança internas que não foram divulgadas pela polícia, a administração do hospital identificou condutas que passaram a ser questionadas pela investigação. Segundo as informações reunidas, até agora há indícios de que uma substância sem prescrição médica teria sido administrada à professora Miranilde Pereira, em um contexto que não fazia parte do tratamento indicado a ela.
Especialistas ouvidos durante a apuração apontam que a utilização inadequada desse tipo de medicação pode provocar complicações graves, o que passou a levantar suspeitas sobre a sequência de intercorrências clínicas registradas naquele mesmo dia. Marinilde não resistiu. Ela tinha 4 filhos e 7 netos. De acordo com o Sindicato dos Professores, atuou por anos na Regional de Ensino de Ceilândia, com uma trajetória marcada pela sensibilidade, dedicação e cuidado com as crianças. Ainda no dia 17, outra morte foi registrada no mesmo hospital com um quadro clínico semelhante, o que chamou a atenção dos investigadores. A vítima foi o servidor público João Clemente Pereira, que morava no Riacho Fundo e trabalhava como supervisor de manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, procedimentos irregulares também são analisados nesse atendimento. A família relata que João Clemente não tinha histórico de problemas cardíacos e, inicialmente, chegou a considerar a possibilidade de um erro médico. Mesmo assim, acreditava que a morte havia ocorrido por causas naturais. A investigação apura agora o fato de que o mesmo profissional estava presente tanto durante a administração de medicamentos quanto nas tentativas de socorro. A filha de João Clemente afirma que, além da dor da perda repentina, foi devastador saber que o pai pode ter sido vítima de um crime. Meu pai faleceu no dia 18 de novembro, mas nós só fomos informados disso semana passada. Agora a gente busca justiça, não só pelo meu pai, como pelas outras vítimas. A terceira morte investigada é a do carteiro Marcos Moreira, morador de Braslândia e pai de uma menina de 5 anos. Marcos deu entrada no hospital com dores abdominais e morreu no dia 1º de dezembro de 2025. O pai contou que soube das suspeitas envolvendo a morte do filho pela imprensa. Segundo ele, a família tentou manter um acompanhamento durante a intervenção, mas não teve autorização. Na primeira vista, Marcos não conseguiu falar. Na segunda tentativa, o pai foi informado de que o filho passava por um procedimento e permaneceu na sala de espera. Pouco depois, um médico comunicou a morte. Eu espero justiça, eu quero justiça. Essa investigação ela está sendo conduzida pela Coordenadoria de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa. Os principais alvos da operação, os 3 técnicos de enfermagem, um homem e 2 mulheres, já estão presos. Marcos foi preso em casa. Esse vídeo mostra o momento em que os policiais chegaram na casa dele para conduzi-lo à delegacia, onde ele chegou algemado. Segundo a polícia, ele num primeiro momento negou o crime, mas depois acabou confessando ao ser confrontado com as imagens que a polícia tinha. Outra que também confessou o crime foi a jovem de 22 anos, Marcela Camille. No depoimento à polícia, ela disse que se arrepende por não ter impedido o colega de fazer o que fez. Esse era o primeiro emprego de Marcela. Ela foi presa na casa de um irmão dela. Ainda segundo a Polícia Civil, o técnico de enfermagem trabalhava há 5 anos na área. Após abrir a investigação interna, o Hospital Anchieta demitiu os 3 suspeitos. Mas o homem já estava trabalhando em outro hospital, uma unidade de terapia intensiva pediátrica, de um outro hospital particular em Taguatinga. Marcos chegou a dizer que agiu de tal forma porque o hospital estava tumultuado e ele estava nervoso. Segundo o delegado, ele foi frio e não demonstrou qualquer arrependimento. Amanda, a terceira suspeita, que também teria ajudado o técnico de enfermagem, se apresenta nas redes sociais como mãe e cristã. Ela é intensivista e instrumentadora cirúrgica, 2 especializações necessárias para atuar na enfermagem de UTIs. Ela é amiga de longa data de Marcos e foi presa saindo da casa de um parente. Tudo o que a polícia quer saber é qual foi a motivação para os crimes. Seria financeira? Para obter algum tipo de vantagem? Ou por maldade? Os celulares dos 3 presos vão passar por perícia. A polícia espera cruzar dados para saber o que pode descobrir das conversas entre os 3 naqueles dias.
Agora imagina o quão assustados estão os parentes de inúmeros pacientes, não só desse hospital, mas de muitos outros. Porque eu vou te contar uma coisa, a atitude do Hospital Anchieta é de se admirar. Eles estão até de parabéns por terem investigado por conta própria e levado essa investigação ao conhecimento da polícia. Sabe por quê? Porque em muitos casos as unidades hospitalares acabam não querendo levar a história a público para não manchar a própria reputação. Eles até demitem esses funcionários, que são pegos em atitudes ilícitas nas unidades, mas não prestam queixa, porque ao fazer isso, acabam colocando o nome da instituição também em evidência de uma forma ruim. Nesses casos famosos, que viram até filmes e séries, como a gente viu, foi o que acabou acontecendo. Foi por isso que o enfermeiro Charles conseguia emprego tão facilmente em outros hospitais, porque ele sequer tinha a ficha dele suja. Quando um hospital novo queria contratá-lo, ligava, isso é a história real, tá? Ligava na unidade anterior, eles falavam bem do enfermeiro, dizia que não tinha nada que abonasse a conduta dele, porque se dessem qualquer sinal negativo nesse sentido, o outro hospital poderia saber o que estava acontecendo e aí vem toda essa situação que acaba se convergendo numa única questão, a de processo judicial, que é o que as instituições querem evitar a todo custo. O Hospital Anchieta faz parte de uma das maiores redes hospitalares do Brasil e tem uma trajetória consolidada no Distrito Federal, com unidades em Taguatinga, onde ocorreram os casos, e em Ceilândia. O hospital divulgou nota sobre o caso, afirmando que após identificar as circunstâncias atípicas nas mortes dos 3 pacientes, instaurou um comitê interno de investigação e reuniu indícios que apontavam para a atuação irregular dos técnicos de enfermagem. Com base nessa investigação, o hospital demitiu os suspeitos e fez uma denúncia à Polícia Civil no dia 24 de dezembro. A prisão dos técnicos de enfermagem ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano. No mesmo dia foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Braslândia e Águas Lindas de Goiás. E na segunda fase da operação, nos dias 15 e 16 de janeiro, a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos em endereços de Ceilândia e Samambaia. Casos como esse vão além das páginas policiais. Eles atingem um dos pilares mais sensíveis da sociedade, que é justamente a confiança. A confiança em quem cuida, em quem protege, em quem deveria agir sempre para salvar vidas. Quando uma investigação aponta para falhas graves dentro de um hospital, o impacto não se limita às vítimas e às famílias. Ele alcança a todos nós, porque ninguém entra em uma UTI por escolha. É por isso que a apuração precisa ser profunda, transparente e responsável. Não para criar medo, mas para garantir que erros, abusos ou crimes como esse não se repitam. As mortes investigadas ainda aguardam respostas e as famílias justiça. Enquanto isso, fica o alerta. Segurança hospitalar não é detalhe técnico, é uma questão de vida, de ética e de humanidade. E você, como sempre, eu quero saber qual sua opinião sobre essa história. Eu sou Adriana Oliveira e esse foi mais um episódio do canal Narrativa. Até o próximo vídeo.